povo do sexto, tudo bem? Bom, meus amores, observe, nosso assunto de história em quadrinhos ainda não ficou concluído, né? Nós vamos concluir com a aula de hoje, nós vamos encerrar esse conteúdo hoje, com o vídeo de hoje. Na nossa aula online, a tia está corrigindo as atividades do livro, que é para fechar esse módulo e começarmos com o módulo 3 ainda, porque nós não retornamos para a sala, né? Mas nós vamos precisar concluir e fechar esse módulo. Esse assunto, ele vai entrar na terceira unidade, na segunda unidade, porque nós fizemos a prova 1, que foi a primeira unidade, vamos fazer agora a prova 2. Essa prova é no final de julho, provavelmente, se não retornarmos para a escola, provavelmente será a prova no final de julho. Mas aí nós vamos concluir esse conteúdo, tá ok? Bom, eu falei com vocês sobre história em quadrinhos. Falei o objetivo, as características, os tipos de balões. Até na nossa aula online, nós conversamos, né, sobre os balões. Pedi a vocês que assistissem a videoaula, porque lá a tia mostrou os tipos de balões com as imagens. Coloquei na escrita, mas também coloquei os exemplos nas imagens, igualzinho eu vou fazer hoje. Porque falando de tirinha, nada mais interessante do que colocar essa tirinha para que vocês possam visualizar melhor. Aí observe, eu coloquei também hoje a agenda, como sempre coloco, só que hoje vai ter um diferencial, mas eu vou explicar no final da aula. Então vamos concluir nosso conteúdo. Por isso eu botei o título História em Quadrinhos, mas para que vocês saibam a que se refere. Então vamos ver os planos utilizados. O que são esses planos utilizados? Isso são utilizados tanto no cinema, tão quanto nas histórias em quadrinhos. É o modo no qual se comportam tanto os personagens, tão quanto em relação a eles, e o cenário. O que é que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Eu coloquei aqui o plano americano. É a partir do joelho, ou seja, o personagem é visto de cima até antes do joelho. É do jeitinho que tá aqui. Tá vendo? Ele tá aqui, mas é só visto até lá, vamos lá assim, próximo ao joelho. Isso é um plano chamado americano. O personagem é visto de cima até o joelho. Plano americano. No plano total, ele é visto de corpo inteiro. Olhem. Visto de corpo inteiro, tá vendo? Os personagens são vistos de corpo inteiro. Isso é o plano total. No plano geral, eles são vistos de corpo inteiro, mas também é visto com detalhe o cenário, aonde eles se localizam. Tá aqui. Então, você tem aqui eles de corpo inteiro e o cenário, né? Eles estão tipo num campinho, no fundo do quintal, sei lá, alguma coisa assim, né? Vamos deduzir assim, uma praça, mas parece ser tipo assim, no fundo do quintal. Aqui tem uma casa, né? E eles estão brincando. Então, tanto essa, olha, tanto essa quanto essa que vê de corpo inteiro, também mostra um pouco o cenário. Então, isso é chamado de plano geral, certo? Depois tem o plano primeiro, o primeiro plano. Ele destaca a expressão facial e o cenário também. Então, veja só, olha. Ele vai destacar o primeiro plano, tá vendo? Ele vai destacar principalmente a face do personagem. Percebam aqui, deixa eu até fechar aqui. Tá vendo? Ele destaca o personagem, o rosto dele, né? A expressão facial. Olha lá, tipo com raiva, né? Estou fazendo natação. E ela diz, não, grita. Então, destaca a face deles. Depois, o plano com detalhe. Ele destaca um aspecto bem relevante. Ou seja, uma coisa bem importante que aconteceu naquela tirinha. Nesse caso aqui, foi o quê? A Mônica que bateu, tanto no Cebolinha, tão quanto no Cascão, com o coelho dela. Então, isso é chamado plano de detalhe. Tá vendo? Então, os planos utilizados são esses.
certo? O que são diferentes estilos de quadrinhos? O que é isso? São pequenos quadros, lado a lado, lendo-se da esquerda para a direita e de cima para baixo. É como se os quadros, eles começassem assim, né? Certo? Então, isso é diferentes estilos de quadrinhos. É quando ele começa de cima para baixo. Lá, aquela tirinha de cima para baixo. Ok? Para que servem as legendas dentro da história em quadrinho? Tem o objetivo de acrescentar informações que as contextualizem. E a função da legenda é dar suporte ao texto não verbal. Então, veja, eu tenho aqui, né, uma tira, não é isso? E tenho uma legenda, duas legendas. Eu tenho a fala tem assim: olhe, dois meninos de mão dadas. Ah, que vontade de fazer amizade com eles. Aí a legenda, né? Ah, que vontade de fazer amizade. O homem ataca novamente. Isso aí já é uma outra informação. Então, essas partes aqui são chamadas de legendas. Essas partezinhas aqui são chamadas de legenda. É a função dela. Outra coisa que a tia pulou, acabou esquecendo, é os tipos de letra. Os tipos de letra, gente, é de forma e maiúscula. Olha, tá vendo? Os tipos de letra de forma e maiúscula. Nas histórias em quadrinho ou tirinha, envolve-se muito a questão de cores, né? Para chamar a atenção do leitor, para chamar a atenção das crianças. Então, envolve muito essa questão de cores. Então, também está. Veja que também mais uma questão da letra. Tá vendo? Letra maiúscula. Então, as tirinhas de forma em maiúscula. As tiras, as histórias em quadrinhos, elas vêm com diferentes formas, diferentes maneiras. Tem aquele mangá que começa de trás para frente, tem tirinhas que começam de cima para baixo ou na horizontal, então são de várias formas. Aí no dever de casa eu quero que vocês produzam uma tirinha, só uma tirinha, estilo essa aí. Aqui é uma tirinha, eu quero que vocês produzam uma no próprio caderninho de vocês. Ou se quiser fazer em folha de ofício, pode fazer. Ah, tia, como é que você vai ver que nós fizemos? Na nossa aula online. Você vai produzir, vai pintar, vai colocar os balões, vai fazer do jeito que vocês querem. Ah, eu não quero fazer tirinha, eu queria fazer uma história em quadrinho completa. Ótimo. É porque se nós estivéssemos na escola, vocês iam fazer uma tirinha, nós íamos produzir uma história em quadrinho. Mas, como nós estamos assim, então vocês vão produzir uma tirinha no caderno de vocês. Agora tem que ser grandinho, porque o caderno é de matéria, faça ela grandinha, tá certo? Tipo, aqui é uma folha de ofício. Dá pra fazer, é quase do tamanho da folha de um caderno. Beleza? Aí pinta, coloca vocês vão criar. Tia, pode recortar. Não, vocês vão criar. Eu não sei desenhar. Vocês recortam apenas os personagens. Pode recortar os personagens, mas a fala, os balões, fica a critério de vocês, tá certo? Faz de conta que vocês são os autores da sua tirinha, beleza? Isso no caderno. E a atividade na plataforma, que é colocar toda semana agora, não é isso? Vocês têm atividade também lá. Então, na nossa aula online, nós conversamos e a tia vai olhar a tirinha de cada um. Tá certo, meu povo? Um cheirinho pra vocês. Tchauzinho.